Boa tarde, Marco Pereira, boa tarde, Rodrigo. Todos do Diálogo Aberto, satisfação estar participando do programa com vocês. Programa criado pelo saudoso Jackson, grande tricolor. Estamos aí para poder contribuir e falar um pouco aí sobre o momento do nosso querido Fortaleza. Presidente, e o Fortaleza já está garantido, é o jogo do ano, não é isso? É festa. Vamos ter um jogo muito importante amanhã. Sim. A gente conseguiu até aqui a permanência na Série A, a classificação para a Sul-Americana. Sim. É um jogo de lotação máxima no Castelão e a gente sabe que o melhor que o torcedor quer é a vitória. Então a gente encara esse jogo com toda a seriedade, sabendo que uma vitória pode nos deixar no nono lugar no campeonato. É uma posição muito digna, uma posição realmente muito bonita se a gente conquistar. Então a gente conclama aí a torcida para estar presente, com aquela energia do bem, empurrando o Fortaleza para a gente buscar mais uma vitória e terminar esse ano de 2019 de maneira muito feliz. Muito bem. Rodrigo Pereira. Presidente Marcelo Paz, eu quero que você receba aqui do Diálogo Aberto todas as homenagens, né, por esse grande ano do Fortaleza Esporte Clube. Com certeza, sem a menor dúvida, o maior ano da história do Fortaleza, de toda a história. Então, assim, realmente a torcida tricolor aí merece comemorar esse ano, amanhã, com uma grande festa, esse grande trabalho que vem sendo realizado aí na sua gestão, presidente. Agradeço, Rodrigo, as suas palavras, né? Acho que todos os torcedores do Fortaleza hoje estão felizes, estão orgulhosos do trabalho que está sendo feito, das conquistas. 2018 foi um ano sensacional, né? Com os títulos da Série B, com acesso, e a gente não sabia que 2019 seria ainda melhor. Então, a gente tem que ter muita gratidão a Deus por estar nos proporcionando esse tipo de bênção, a nossa torcida pelo apoio, por abraçar realmente o time, a esses jogadores que são sensacionais, que se dedicam diariamente, a comissão técnica, e que a gente use tudo isso para o bem, né? A gente tem que usar essa energia, essa alegria para o bem, para a paz, para a fraternidade, para o perdão, a humildade. Eu acho que só tem sentido se tudo isso tiver um propósito maior. Então é muita alegria e acho que torcida tricolor hoje consegue comemorar e vamos tentar amanhã fazer mais um grande jogo para encerrar esse ano com vitória. Presidente Marcelo, nós estamos aqui nos estúdios com o grande Zé Modesto e, segundo disseram aqui no estúdio, todo mundo tem um defeito, viu, presidente? Boa tarde, Marcelo, tudo bom? Boa tarde. Zé Modesto é um ícone, né, do nosso gol, um grande humorista, trabalho sensacional, longo, né, longevo, e ainda com sucesso, ainda com muita criatividade. E as diferenças clubísticas são normais, são saudáveis. Rapaz. Nós temos amigos que torcem em um time rival e mando o meu abraço aí. Parabéns aí ao Zé Modesto, de toda a trajetória dele, que é um humorista que honra muito o nosso estado. Marcelo, você com esse nome de paz, você é um cabo de paz mesmo. E é bom hoje o Fortaleza estar na posição que está, que eu torço muito que o Fortaleza, aliás, eu tenho convicção que o Fortaleza no próximo ano não vai brigar para cair não. Ele vai brigar do meio para cima. Pelo time que hoje está apresentando, e eu sei que vai ter continuidade desse trabalho, entendeu? E que o Ceará se mire no trabalho do Fortaleza para criar vergonha, entendeu? E não ficar nessa não, porque é bom pro estado do Ceará, os dois times na primeira divisão bem colocados. Acabar com esse negócio de bairrismo, de briguinha besta, e que os dois times estejam lá. Eu tô Ceará, tô sofrendo por isso. Mas nós vamos permanecer também. Mas o Fortaleza está de super parabéns, o seu trabalho, do Rogério e do time. Com certeza vocês estão de parabéns e merecem estar onde estão. Obrigado mesmo. Acho que parabéns. o Cearense ganha com dois clubes na Série A, é bom para a nossa economia, é bom para o nosso povo. E o Ceará já no ano passado conseguiu permanecer, esse ano está nessa luta aí, o campeonato é difícil mesmo, é muito difícil. A gente conseguiu um encaixe final importante aí, uma série de vitórias que nos deu uma folga maior agora no final. E vamos juntos, vamos fazer o melhor, vamos elevar o nosso futebol. Acho que é importante isso, todo mundo que tem o poder do microfone, que tem a possibilidade de falar, de formar opinião, elevar, valorizar os nossos talentos, valorizar o esforço que é feito aqui, porque assim todo mundo ganha. Todo mundo ganha, é isso mesmo. Presidente Marcelo, acompanhando a festa no desembarque do Fortaleza agora, esses dias,
o grande coro da torcida Fica Rogério, viu, presidente? Eu também estou nesse coro. Eu também quero que ele fique, né? Faz um trabalho sensacional, é uma figura importantíssima dentro dessa engrenagem do Fortaleza. Se identificou muito com o clube, profissional ao extremo, competente, vencedor. E vamos fazer o esforço dentro dos nossos limites daquilo que organiza. Acho que ele já sabe tudo como a gente trabalha, na seriedade, na transparência, nos propósitos, nos limites também. E espero que o coração dele seja sensibilizado mais uma vez para ficar no Fortaleza e para continuar esse trabalho. Ok, presidente. Mais uma vez aí nossos parabéns aqui, todas as homenagens. E amanhã vamos à grande festa, estaremos lá na grande festa para fechar o ano realmente com chave de ouro, presidente. Parabéns, obrigado, presidente. Parabéns, Marcelo. Obrigado. Deus te abençoe. Um abraço grande. Sucesso para vocês. Valeu, um abraço. São 13 horas e 54 minutos na Grande Fortaleza. Doutora Cleonice Borges, a doutora Cleonice Borges. Muito boa tarde, amiga. Boa tarde, doutora Marta. Eu quero elogiar o programa de Alberto pela riqueza e cultura que nos transmite ao sábado. E parabenizar o Zé Modesto, que desde criança que ele venceu na vida, cheio de dom de Deus, é evangelista. Eu sou católica, mas Deus é um só, filho. Continue fazendo tudo que você faz, que você vai vencer mais na vida. Um beijão e Feliz Natal novo para todos vocês. Boa tarde. Obrigado, doutora Cleonice. Que Deus lhe abençoe, lhe dê muita saúde e paz, que é importante. Muito obrigado pelas suas palavras, viu? Doutora Cleonice, um beijo grande. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, filho. Eu vou aí qualquer dia. Certo. Muito obrigada por estar conosco nesse horário. Um beijo grande. Que Deus lhe proteja sempre. Daí a dentista, doutora Cleonice Borges, aqui conosco. São 13 horas e 56 minutos na Grande Fortaleza. Rodrigo Pereira. João Neto, o Ceará ele é reconhecido nacionalmente e mundialmente pelo humor, não é? Eu creio que sim. Uma dos ícones. Nós temos um povo realmente alegre, né? Nós temos grandes talentos, nós temos um povo criativo, né? Da onde vem isso, João? Da onde vem esse humor do cearense? Olha, é natural, a espontaneidade do cearense, né, escalou com essa brisa, né, e a feiura também, né, que o povo feio. Então ajuda, né, a cabeção, né? Mas falando sério, como assim, a gente nota que se você chegar no sudeste do país, em São Paulo, Rio Grande do Sul, as pessoas são mais fechadas, o próprio clima fecha as pessoas, né, aquele frio. Já aqui não, aqui é um clima quente, as pessoas são espontâneas, são abertas, e aí vem a fuleiragem cearense, que é natural, é um dom natural do cearense. Veja bem, desde Quintino Cunha, né, a briga, vai ao sol, quando passou 3 dias chovendo em Fortaleza, o bode oiô, né, aí vem para Chico Anísio e Renato Aragão, que foram os que começaram a fazer humor, mas estavam isolados no sudeste do país. Note essa ponte que nós fizemos. Chico e Renato estavam lá no sudeste fazendo lá seu sucesso. Até aí o Ceará não era conhecido como o estado do humor. Na década de 90, final da década de 80, quando surgiu aquele movimento com Paulo Diógenes, Ciro Santos, Escolástica, Meirinha, Rocicléia, Zé Modesto, Augusto Bonequeiro, o Falcão, o Laitinho Brega, e Irandelmar, Tom Cavalcante, quando nós começamos a fazer show de humor nos bares, nas pizzarias, nas barracas de praia, que fomos muito criticados, né, por parte da imprensa, que dizia que aquilo não era cultura cearense, aquilo não representava o Ceará, que tinha a fuleiragem, né? Nós vencemos, nós passamos essa onda, né? Que é aquela onda que quebra. Vencemos essas ondas, passamos isso, e aí nos impomos com respeito. O povo começou a ver que nós éramos engraçados. A partir daí, Renato e Chico foram ligados a nós. Tivemos uma ponte com eles, e o Ceará passou a ser chamado de Estado do Humor, não por eles dois, mas por essa turma nova que começou, né? Note bem o que eu estou falando. Eles agora pegaram a carona na nova geração.